As empresas, elas só buscam ajuda quando realmente está no vermelho. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Empresas Lucrativas. E nossa proposta é te ajudar a dobrar os lucros da tua empresa, mesmo na crise. E o tema de hoje é como tirar sua empresa do vermelho. A gente sabe dos desafios que muitas empresas estão passando, e as demandas que eu recebo, assim, de muito, por isso o nosso cuidado, né? E a nossa preocupação de trazer esse tema aqui, que a gente sabe que tem dicas simples e fáceis que empresas hoje que estão no vermelho, às vezes não tem nem condições de contratar uma consultoria, porque o empresário está mal conseguindo pagar as contas, mas às vezes é por isso mesmo que ele precisa contratar uma consultoria, para que alguém possa orientá-lo a dar os primeiros passos para sair do vermelho. Mas aqui nós vamos trazer algumas dicas simples e rápidas, né, para que você já possa colocar em prática hoje mesmo na sua empresa e começar a ter bons resultados. Porque a gente sabe assim que tudo começa do primeiro passo. Não é uma questão de mágica, algo extraordinário, mas eu tenho certeza, se você colocar essas dicas em prática, sua empresa já vai começar a sair do vermelho e com certeza ter bons frutos aí, ter bons resultados para que você possa, depois de sair do vermelho, é claro, aí dobrar os teus lucros, né? E quem sabe ter bem mais resultado do que você espera, né? E como eu falei, nosso tema é como tirar a sua empresa do vermelho. E a nossa proposta hoje é trazer 6 ações rápidas para tirar a sua empresa do vermelho. Isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas tenha certeza assim, que a partir até o final desse vídeo, e eu já antecipo que a sexta dica é a mais importante, você vai conseguir tirar sua empresa do vermelho ou, quiçá, começar a melhorar seu resultado. Porque não necessariamente sua empresa precisa estar no vermelho para você colocar essas ações em prática, né? Às vezes, sua empresa está tendo lucro, você está conseguindo pagar suas contas ali, mas às vezes é a conta pela receita. Como eu estava falando com a empresária agora há pouco, e a gente estava definindo o prolabore, qual o prolabore ideal, né? Qual o salário que o empresário poderia tirar, e ela sugeriu um valor mais alto. Eu digo, não, vamos reduzir esse prolabore, e aí você adapta as suas despesas pessoais de acordo com esse prolabore, e aí quando a empresa tiver um faturamento maior, a gente pode deixar o lucro ali, e a cada 6 meses você faz uma retirada de lucro, né? Porque às vezes o empresário fica ansioso, está vendo dinheiro na conta e ele já quer gastar, quer comprar um carro, quer investir numa viagem, ou seja, às vezes não se programa, como a gente vai falar mais aqui na frente, como você se programar para retirar teu prolabore, para pagar todas as contas de dia e criar até uma reserva na empresa, né? Ou seja, às vezes você pode ser que sua empresa não esteja no vermelho, mas não está sobrando dinheiro e você não está conseguindo fazer um caixa, nem uma reserva financeira. Por isso que também essas dicas vão servir para você, certo? Então, vamos lá, a nossa primeira dica. Separe as despesas pessoais das contas da empresa. E aí, você provavelmente já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, né? Separar os gastos pessoais dos gastos para a empresa, mas que na prática poucos empresários põem isso realmente como uma missão, algo assim que ele precisa correr atrás, que ele precisa buscar, porque sabe que o verdadeiro resultado da empresa só vai vir se ele fazer a coisa certa. E se você hoje mistura as suas despesas pessoais com a despesa da empresa, você está começando errado. E a gente entende que algumas empresas são muito pequenas, às vezes você começa ali como um MEI, e às vezes a coisa é muito misturada, né? Porque o teu lucro, o teu faturamento, quase todo, ou bem dizer, 100% do teu faturamento, vai para as tuas despesas pessoais. Mas é importante que, mesmo que você hoje não separe, que você tenha uma conta só, que você tenha clareza assim, de quanto a empresa precisa para funcionar e qual é a sua despesa pessoal. E uma observação aqui, quanto menor sua despesa pessoal, você conseguir viver com um menor valor,
mais fácil vai ser fazer sua empresa crescer. Porque se eu já começo, a empresa está começando hoje, muito pequena, eu já começo a sangrar a minha empresa, é provavelmente que eu vá aumentando meu prolabore a partir do momento que a empresa vai crescendo e a situação vai ficando cada vez mais difícil para a empresa. Porque a empresa cresce, eu gasto mais, ela cresce, eu gasto mais. Então, primeiro, deixe sua empresa ficar estável, ter realmente uma empresa rica, para depois sim, você ser um empresário rico e abundante, certo? Não tem nenhum problema a gente começar pequeno, e aí, se eu sou muito vaidoso, se eu busco muito status, tá certo? Às vezes isso pode ser um problema para a minha empresa, porque eu vou estar querendo sempre manter uma aparência que sou um empresário próspero, sou um empreendedor bem-sucedido, mas aí a empresa pode sofrer com a situação. Então, assim, não é melhor criar uma situação sustentável, ou seja, permitir que a empresa cresça, que ela tenha, assim, uma reserva financeira, que ela consiga, às vezes, até negociar com o fornecedor para comprar à vista e ter um bom desconto. E aí, quando você estiver nesse patamar, que sua empresa já tem ali pelo menos 6 meses de reserva para pagar as despesas fixas. A sua despesa fixa hoje para a tua empresa funcionar é 10 mil, por exemplo. Aí você cria uns 60 mil de reserva para que em qualquer eventualidade, como uma pandemia dessa que ninguém esperava, a sua empresa não sofra tanto. Você já tenha no mínimo uma reserva para fazer estratégias, para se manter no período de crise, né? E como eu sempre repito aqui, tenha certeza que uma crise sempre vai existir. Seja uma crise de saúde, seja uma crise interna na sua empresa, seja uma crise de mercado, seja uma recessão, uma questão financeira, seja uma crise sempre vai existir e é importante que toda empresa esteja preparada. E um dos passos para você preparar é saber o que é seu e o que é da empresa. Inclusive, legalmente, essas duas entidades são separadas. A pessoa física é uma coisa e a empresa é outra situação. Então, quanto antes eu separar isso, fica melhor para eu ter clareza dos números e poder fazer planejamento. E também é um dos tópicos que a gente vai abordar aqui à frente, certo? Então, separe os seus gastos pessoais dos gastos da empresa. Isso vai te ajudar muito, tenha certeza, sim, para você fazer a sua empresa crescer e também você se planejar. E até agora, assim, lembrei de um caso, eu também estava conversando com um empresário recentemente, e ele me dizia, Isael, eu quero trocar meu carro. Como é que eu faço assim? Eu já estou muito tempo com esse carro e quero trocar por um carro melhor. Eu digo assim, se a empresa já tem a reserva dela, você pode assim criar tua reserva também na pessoa física para você investir em qualquer coisa. Então não vai ter essa dúvida. Se a empresa está em condições de te pagar um carro, se você pode trocar o carro, você pode comprar um imóvel, fazer algum investimento, se você tem tudo separado. Ou seja, a orientação que eu sempre foi, pronto, a gente vai criar essa reserva da empresa, vamos criar 6 meses de despesa fixa da empresa, e aí você, o que sobrar, você faz a distribuição de lucro. Você coloca para a pessoa física, e isso é totalmente legal, você fazer isso até de forma legal, você não paga imposto sobre essa retirada de lucros, porque a empresa já pagou o imposto, e aí você passa isso para a pessoa física, e aí sim, você investe em um bem. Fica até mais fácil para o contador também registrar esse bem no teu nome, né? Porque foi uma distribuição de lucro da empresa, né? Porque se você declara um prolabore muito pequeno, e é bem comum, às vezes, o empresário declarar um salário mínimo, dois, para não pagar muito imposto, e aí como é que o contador vai justificar seu aumento de patrimônio, né? Se você compra um carro de 100 mil reais, 200 mil reais, e você ganha dois salários mínimos pela tua empresa. Então, essa distribuição de lucro, ela vai legalizar até o teu patrimônio, tá certo? E eu orientei o empresário, digo, olha, faça primeiramente a reserva de emergência aqui da empresa, a gente fala reserva de emergência, mas toda empresa precisa ter uma reserva. Até melhor chamar reserva de oportunidade, porque às vezes se você tem dinheiro também, numa crise, você está bem. E na crise é que aparecem as melhores oportunidades. Então comece aí separando, e aí você não vai ter dúvida se você pode investir ou não em alguma coisa, um carro, um patrimônio, um bem, qualquer coisa que você queira investir, você vai ter teu dinheiro sem precisar sangrar a tua empresa, sem precisar tirar esse dinheiro da empresa. Vamos continuar aqui para
para a nossa próxima dica aqui de como você tirar a tua empresa do vermelho. E aí, lembrando, não só tirar do vermelho, mas como você criar também essa reserva. Certo? Então, controle financeiro. E o que é o controle financeiro? Tem o controle de cada centavo que entra e cada centavo que sai. Isso pode parecer muito complicado no primeiro momento, mas com a prática isso vira algo simples e automático. Porque se você reservar 10 minutos que seja do teu dia para registrar tudo que entrou, tudo que saiu, e às vezes entrar na tua conta, fazer uma conciliação bancária, isso é suficiente para você ter esse controle financeiro. E aí não adianta mais aquele caderninho que a gente anotava. Eu não sei se eu tenho aqui, mas durante algum tempo eu fazia o registro da minha despesa num caderno. Eu acho que o último ano foi 2014, assim, eu fazia o registro das despesas. E aí depois de 2014, eu passei não mais a usar o caderninho. Isso na época, eu não tinha nem empresa, mas eu já fazia os registros financeiros das minhas despesas mensais, né? Aí, a partir de 2014, eu busquei um aplicativo e aí aqui eu anoto tudo. Eu registro tudo que entra e tudo que sai. Eu faço o registro aqui e, para mim, facilmente, rapidamente, eu tenho esse controle. E aí o empresário ele precisa ter pelo menos uma planilha. Não adianta ter o caderninho. Por que o caderninho não resolve? Porque ali eu não vou poder, de forma simples, saber o meu lucro, saber quanto eu pago de fornecedor, quanto eu pago de salário de funcionário, quanto é a minha despesa fixa, quanto eu fiz de investimento, qual a minha margem de contribuição, que é uma informação muito importante para você criar o teu preço, o preço do produto. É importante que você saiba a tua margem de contribuição, saber o teu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o mínimo que minha empresa precisa vender para não ter prejuízo. Então, todas essas informações eu só consigo se eu tiver um sistema ou uma planilha ali automatizada, que ela me dê essas informações rápidas. Porque se eu botar no caderninho, dificilmente eu vou conseguir fazer esses cálculos, porque vai ser muito trabalhoso. E aí provavelmente eu vou desistir, porque vai me dar muito trabalho. E com uma planilha, isso fica bem mais simples e bem mais rápido para eu ter essas informações aí. Então, assim, esse controle financeiro resiste. Pagou um fornecedor, pagou o salário, pagou um aluguel, teu próprio prolabore, se você tem uma retirada, registra tudo. Porque a partir desse controle financeiro, você vai entender o próximo passo que eu vou falar a seguir. Certo? Se eu não tenho controle financeiro, fica muito difícil eu tomar qualquer ação na minha empresa. Então, assim, separa, que é o primeiro passo, assim, você separar o que é seu e o que é da empresa, e depois passa a controlar tudo. Tanto na pessoa física, para você até reduzir, se possível, o teu prolabore, porque quando a empresa está no vermelho, você tem que sair olhando para tudo, olhando os números, todos os números eu preciso ter a visão, para ver onde eu estou extrapolando. Porque se sua empresa entrou no vermelho, algo está acontecendo de errado ali. Ou seja, você já identificou, né, que sua empresa está no vermelho. É tipo você colocar o termômetro e ver que está com febre. Porque a febre, ela identifica que algo está errado. E a febre passa a ser algo bom. E quando você faz esse controle, identifica que tua empresa está no vermelho, ou seja, é o primeiro passo para você tomar uma ação. Que pode ser o teu preço está muito alto, tua despesa pode também tá muito alta, e muitas vezes é o próprio prolabore do sócio, a maioria das vezes eu tenho visto isso. Ou o custo do teu produto, o teu fornecedor também o preço dele está alto para o preço que você cobra, ou até investimentos. Às vezes a empresa está investindo muito e não está tendo esse retorno. Por isso que esse controle financeiro vai te dar uma visão clara para que você possa tomar algumas ações. Eu vou até compartilhar aqui uma planilha que aqui mostra minimamente controle financeiro. Aqui você sabe quanto entrou de faturamento, quanto você gastou de fornecedor, as despesas fixas, movimentações não operacionais, às vezes algum empréstimo que você paga. Eu vou até voltar depois para ela de novo para
para outras dicas que eu vou trazer aqui. E aí, de forma simples, você olhando para a tua empresa, em uma folhinha, em 5 minutos, você consegue identificar várias coisas ali que vão te ajudar a tomar a decisão para que sua empresa possa sair do vermelho. Então, esse controle financeiro é importantíssimo para qualquer empresa, de qualquer porte, seja para quem está começando agora ou para quem já fature vários milhões aí. Se não tem o controle financeiro, é difícil sair do vermelho, certo? Então, vamos para frente. E a terceira dica aí, faça as ações de redução de custos. E aí, foi o que eu disse anteriormente. Se você tem um controle financeiro, fica mais fácil você reduzir custos. E aí, hoje, pela experiência que nós temos, a gente já sabe ali mais ou menos quanto deve ser despesa fixa, quanto você deve ter de investimento. Quanto ideal, depende da empresa, se a despesa fixa fica ali em 25% a 30% do teu faturamento. Depende do porte, claro, isso é de forma geral, mas pode mudar de comércio para indústria, para serviços, isso muda um pouco. Mas se está fugindo muito disso aí, é bom analisar a questão de investimento. A gente põe uma média ali de 6% a 8%, para não passar muito disso, né? E mesmo você investindo nisso, é bom saber se esse investimento que você está fazendo está tendo retorno. A questão, às vezes, de comércio, qual a margem de contribuição, que a gente chama o lucro bruto. É bom que fique ali em torno de 50%, 40% no mínimo aí, para também você fazer essa análise. Assim, quando você tem esses números, você consegue calcular isso em percentuais. Como eu mostrei aqui nessa planilha, ela vai mostrar aqui, ó. Essa empresa, por exemplo, ela está com a despesa fixa de 34%, ou seja, já é um percentual que a gente considera que é uma empresa de comércio e a gente entende que já está um percentual alto aqui. Ó. Esses 34% talvez já esteja um pouco alto aqui para essa empresa e ela precise fazer ações, às vezes, para reduzir. E no caso dessa empresa aqui, ó, a gente identificou que o prolabore do sócio era uma das despesas mais altas aqui da empresa. E às vezes, como eu digo, às vezes a gente tem que cortar na própria carne, né? Se a gente olhar aqui a margem de contribuição, até que tem uma margem boa, de 55%. Ou seja, não está tão ruim a margem de contribuição. Mas como a despesa fixa está alta, especialmente para o labore do sócio, e a gente vê aqui também que ele paga o empréstimo, pagamento de empréstimo de 3.450, isso também vai ter um impacto aqui na empresa. Tá vendo? Tudo isso são informações que a gente, quando tem esse controle financeiro, fica fácil identificar. Tá certo? E aí, quando você decidir para reduzir custos, você vai saber quanto está pagando salário, quanto está pagando de aluguel. O aluguel também dele é um pouco. Aqui até que está dentro, que a gente estima aí até 8%. Mas essa empresa aqui, que a gente fez esse planejamento aqui, que isso também é um planejamento, porque não estava tendo lucro, a gente planejou para que sobrasse dinheiro no final do mês. E como a gente pode ver aqui, ó, sobrou aqui 3.100. A partir desse planejamento, até sem mexer no Prolabore dele, a gente conseguiu deixar a empresa tendo lucro, né? Ou seja, então é preciso você, às vezes, ter um sistema, ter uma planilha, para que consiga gerar essas informações aqui. Da mesma forma aqui, investimento, foi só R$ 300 esse marketing. Aí está baixo, a gente sabe que ele tem condições até de investir mais. Claro, investir se der retorno, né? A gente vê que para você tomar qualquer ação de redução de custos, você precisa saber onde vai cortar. Não é simplesmente sair demitindo funcionário, ou mudar de local, ou parar de investir. Às vezes, isso tem que estar muito claro. Por quê? Porque às vezes eu demito um funcionário, não, eu estou reduzindo despesa, eu vou lá e demito alguém. E aí passo eu a fazer o que aquele funcionário fazia. Mas talvez eu não consiga entregar com a mesma qualidade, e aí cai a qualidade do meu produto, porque mesmo que eu saiba, às vezes eu vou ter que fazer outras coisas, eu não faço só aquilo, e aquele funcionário às vezes fazia só aquilo. E às vezes acarreta de eu deixar outras coisas mais importantes, ou seja, eu vou estar no operacional, vou deixar de estar olhando para a empresa como um todo, que a gente chama no estratégico, que o local do empresário é ficar no estratégico, olhando a empresa como um todo, e às vezes
vou deixar de fazer minha empresa crescer porque reduzir custo ali, e é importante reduzir custo, mas às vezes eu reduzo no lugar que não deveria, né? E acabo tendo problema aí para tocar minha empresa, e eu penso que é uma coisa boa, reduzir custo de todo jeito, e não é. É assim, fazer ações, isso pode ser feito a todo tempo para a empresa que está no vermelho ou não está no vermelho. Ações de redução de custos são sempre importantes e muitas vezes até envolver a equipe também. Ou seja, premiar, por exemplo, assim, pessoal, quem me trouxer uma dica aqui de algo que a gente consiga reduzir nossas despesas e colocar em prática de imediato, o que a gente conseguir economizar naquele mês, eu vou dar como bônus para quem trouxe a ideia. Ou seja, a pessoa sugeriu a ideia e a empresa conseguiu implementar, você pode dar um bônus para aquele funcionário que deu a ideia do valor que economizou, né? Porque assim, você economizou, deu aquele funcionário, você pode perguntar assim, mas Israel, eu vou economizar e vou dar para o funcionário o valor que eu economizei e vou terminar gastando o mesmo valor. Mas veja bem, você vai economizar, vai pagar naquele mês, teoricamente naquele mês você não vai economizar, porque o que você economizou, você pagou, mas os outros meses do ano, você vai ter aquela mesma economia. Por exemplo, se o funcionário dá uma ideia de economizar na conta de energia. Olha, tem um ar-condicionado que é ligado 9 horas da manhã, mas 9 horas da manhã ainda não está quente, ele pode ligar ele só às 10 ou 10 e meia, que começa a esquentar a loja, ou ligar só quando tiver clientes. Qualquer ação. Eu estou dando um exemplo, mas não quer dizer que seja isso. E aí, uma ação simples vai reduzir a conta de energia. E essa ação, ela vai refletir para sempre. Sua empresa vai economizar aquele valor para sempre, se for uma ação que consiga colocar em prática nos outros meses. E aí você só vai pagar o bônus para aquele funcionário que deu a ideia naquele mês. Então é bom envolver a equipe, porque as pessoas também vê coisas que o empresário às vezes não está vendo. Isso é importantíssimo, envolver a equipe para que seja mais fácil essa redução de custos, né? E aí, outra ação aí é faça o planejamento do seu fluxo de caixa. E aí, novamente, eu vou trazer aquela planilha que ali também, como eu disse, assim, foi um planejamento que nós fizemos. Ou seja, não adianta eu sair dirigindo para um lugar que eu não sei onde vai dar sem um planejamento. E aqui essa empresa aqui especificamente está fechando no vermelho. Eu digo, vamos já planejar. E eu identifiquei que a média do faturamento da empresa era em torno de 65 mil. Então, não dá para a gente também colocar um faturamento alto que eu não vou chegar. Ou seja, botar uma coisa realista. Aí pronto, a gente identificou o faturamento, a gente sabe o quanto ele precisa para produzir a mercadoria. Eu digo, olha, sua despesa com fornecedor tem que chegar aqui no máximo a esse valor aqui, a 50% do teu faturamento, para ele controlar também as compras, porque não adianta, tem muito empresário assim, que ele entra no vermelho porque está acumulando estoque. Ou seja, os produtos dele estão ficando tudo lá no estoque. Ou seja, ele está comprando mais do que ele consegue vender. E aí a gente sabe que quanto menor o meu estoque, melhor. E qual o estoque mínimo que eu preciso ter? Aquilo para atender os meus clientes do mês, assim, o faturamento do mês, e mais um pouquinho já prevendo o aumento de demanda. Se você quer crescer, você tem que ter um estoque a mais. Não adianta ter só. E quem tem uma diversidade de produtos, mas como eu vou identificar se eu tenho 1.000 produtos aqui que eu vendo? Tem um relatório que a maioria dos sistemas emite. Se você não tem um sistema, é bom ter um sistema, se você tem uma variedade de produtos, que é o curva ABC. Esse curva ABC, ele vai dizer ali quais os produtos que você vende mais e que você vende menos. Embora o empresário saiba, assim, às vezes, aproximadamente o que é que sai mais na sua empresa, mas não adianta confiar só na sua mente. Então, esse relatório da curva ABC, ele vai te dizer quais os produtos que vendem mais e os que vendem menos. E aí, claro, você vai programar o teu estoque de acordo com esse relatório curva ABC. Se você não conhece, fala com a pessoa do teu sistema aí, que te vendeu o sistema, que é provável que tenha esse relatório aí, que são os produtos que vendem mais. Você vai pedir como eu puxar um relatório dos produtos que mais vendem. E aí você vai programar o teu estoque com esses produtos. Sabe? E os que vendem menos, você mantém o estoque mínimo ali para atender.
E uma observação, assim, que esse relatório de curva ABC, ele pode mudar também. Eu, como tenho alguns clientes que trabalham com confecção, vende vestuário, trabalha com moda, isso muda muito. Às vezes, no inverno, o produto que você vai vender no inverno não é o mesmo que você vai vender no verão. Então, até isso é importante para ele programar o estoque dele, programar as compras de acordo com as vendas daquele mês, né? Não adianta eu ter um estoque muito de um produto que eles, no começo do ano, que ele só vende bem no final do ano, ou seja, no verão, e ele só vende muito no inverno. Então, aqui, a gente vê assim, que é algo simples, está aqui numa página só, a partir das despesas dele. Para chegar nesses valores aqui, eu acompanhei a empresa por 30 dias, olhando tudo que ele gasta, e a partir dessas informações, eu lancei aqui para que programasse aí a despesa dele e no final do mês ele tivesse lucro, né? E aí você lança tudo que entra, tudo que sai. E aí esse planejamento do fluxo de caixa é realmente você olhar para frente, porque às vezes eu só tenho controle e não tenho a programação. E é muito comum um empresário, às vezes, reclamar quando eu vou olhar se ele gastou muito com o fornecedor, ou tirou um prolabore muito alto, ou fez um investimento que não deveria fazer naquele momento. E aí, tudo isso, se eu planejo, ou seja, se eu sei o próximo mês, qual é a minha média de faturamento para empresas que têm mais de um ano e têm esse controle. Eu já sei quanto eu vendi o ano passado, por exemplo, eu vejo uma média de crescimento da minha empresa e já faço o planejamento para o próximo mês. Claro, e ali eu planejo vários cenários. Um cenário muito bom, positivo, e aí eu tenho estoque para atender cenário positivo. Um cenário mediano e às vezes um cenário ruim, ou seja, que a empresa venda muito pouco. E aí, se vender pouco, eu vou conseguir pagar todas as minhas despesas, eu vou conseguir pagar fornecedor. Por isso que eu falo tanto essa questão da reserva financeira, que toda empresa precisa ter uma reserva financeira para que possa arcar com o imprevisto. Às vezes você espera um faturamento naquele mês que não acontece, e aí você precisa dar conta disso, né? E a gente sabe o desafio aí do empresário de controlar, de correr atrás do banco para pagar as despesas do mês, né? E os bancos estão sempre que a gente vai falar disso também, os bancos estão querendo vender o produto dele, que o produto dele é dinheiro, e quando pega um empresário ali desesperado por dinheiro, ele vai lá e dá, e às vezes nem sempre essa é a melhor solução. Faça o planejamento do seu fluxo de caixa, né? Se você não sabe hoje, não tem nem ideia para onde vai, peça ajuda, porque aí isso vai facilitar muito você sair dessa questão do vermelho, né? Quando você vê o futuro da tua empresa, não fica só olhando para o passado, não adianta saber só o que errou, precisa saber como vai consertar. E esse planejamento de fluxo de caixa te dá uma visão de futuro, o que você vai fazer e até, se for o caso, assim, saber a quem você não vai pagar. Porque às vezes, por mais que você queira pagar, a situação é tão desafiadora que não dá para pagar todo mundo. E você dizer, não, esse aqui eu vou prorrogar, vou deixar de pagar esse imposto, vou parcelar isso, vou renegociar com o banco, vou renegociar com fornecedores, prorrogar boleto. Tudo isso são ações que podem ser feitas, mas você só vai poder fazer se você tiver esse planejamento, se você puder olhar para o futuro para ver como é que está a situação da tua empresa, né? E aí, como eu estava falando de banco, vamos aí para a quinta dica, né? Fuja dos bancos. E eu botei aqui entre aspas, tá vendo? Fuja dos bancos, porque o banco pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo. Depende da sua relação com ele, certo? Claro, os bancos eles podem ajudar muito sua empresa a crescer, porque aí se você tem uma demanda e eles não têm dinheiro para investir, o banco pode te ajudar investindo. Mas quando você está no vermelho, provavelmente algo na sua empresa não está funcionando corretamente. Para a sua empresa ter entrado no vermelho, ou seja, algo está errado, e colocar mais dinheiro dentro da tua empresa, pode ser que vá piorando a situação, porque dá um alívio no momento assim, é tipo uma anestesia assim que alivia a dor naquele primeiro momento, mas se você não cura, não resolve aquela situação, vai voltar o problema lá na frente. Por isso que eu digo, fuja dos bancos.
Ou seja, fuja dos bancos até você entender o que está acontecendo com a tua empresa. Você saber, não, eu comprei demais e não consegui vender. Ou eu estava tirando um prolabore muito alto, minha despesa estava muito alta. Ou eu fiz um investimento que não me deu retorno. Até você ter essa clareza exatamente do que aconteceu na sua empresa, e é importante que a ação anterior, esse planejamento de fluxo de caixa, ele seja feito também, para que quando o dinheiro entrar na sua empresa, você saiba, não, esse dinheiro ele vai servir exatamente para isso. E se sua empresa comporta mais uma despesa, porque o dinheiro entra, mas você vai ter uma prestação ali. Por mais que o banco às vezes dê até carência. E a carência também ela é perigosa. Se você não souber usar a tua carência e não tiver esse planejamento do teu fluxo de caixa. Se você não tiver uma visão de futuro do teu financeiro, aí é você ter uma carência, assim, quando acabar a carência, pode ser que algo bem desafiador aconteça na sua empresa aí. Então, assim, a tua relação com o banco tem que ser, assim, pisando em ovos, você saber o que você está pegando, qual a taxa de juros que você está pagando, se realmente aquela prestação cabe na tua empresa. E também não é só porque a prestação cabe que você vai pegar qualquer empréstimo. Se aquela taxa de juro ela é compatível com o percentual de juro, né? Com o percentual de lucro que você tem na tua empresa. Por exemplo, essa empresa aqui, eu tinha feito a simulação, ela está com 5% de lucro, ou seja, do faturamento dela, ela tem 5% de lucro. Mas, e dificilmente hoje, assim, o banco vai cobrar mais de 5%. Ou seja, nessa empresa aqui, se ela sabe que consegue aumentar o faturamento, não, eu vou pegar um empréstimo de 200 mil com o banco para investir em fornecedor, e aí eu sei que eu consigo vender, se for esse o caso. Assim, de repente ele tá tendo demanda, mas não está conseguindo vender porque não tem a mercadoria. Aí sim, vale a pena ele colocar esse dinheiro. E aí, claro, com muita cautela, porque eu tive uma experiência recente com um empresário, que ele falou, Israel, eu me surpreendi com esse produto, porque o ano passado eu deixei de vender esse produto porque não tinha, acabou. E vamos dar um exemplo aqui que ele vendesse chocolate. Mas não, o chocolate que eu vendi para Páscoa acabou com 5 dias antes da Páscoa, por exemplo. Aí ele fez o que fez nesse ano? Ele dobrou o estoque dele. E o que aconteceu? Sobrou a mercadoria, ele não conseguiu vender tudo. Ele, poxa, o ano passado eu deixei de vender, esse ano eu comprei mais e acabou sobrando. Eu digo, mas você comprou quanto a mais? Aí ele me disse que dobrou. Eu disse, tá vendo? E talvez não seja essa a melhor estratégia. A gente quer abraçar o mundo, quer crescer, assim, dobrar de tamanho, né? Porque ele dobrou as compras dele daquele produto e aí passou dificuldade porque não conseguiu vender tudo, ou seja, ficou sobrando mercadoria lá no estoque dele, porque ele comprou demais, pensou que ia vender muito e não vendeu. Por isso, assim, se você vendeu tudo e não e acabou, não teve a mercadoria, aumenta um pouco, aumenta ali 10%, 20%, de acordo com o que você vai ver que deixou ali a desejar a, o teu estoque, né? Mas não adianta também querer crescer muito e acabar se enrolando, né? Então, muito cuidado aí quando for buscar os bancos, porque os bancos dizem capital de giro. Em outros vídeos eu já falei sobre essa questão de capital de giro. E aí você ter toda a cautela quando for procurar os bancos para pegar dinheiro, porque esse dinheiro pode entrar no teu caixa aí e ser uma situação bem mais desafiadora. E aí, como eu falei, a última dica, e essa é a mais importante, tenha clareza financeira. E o que é essa tal de clareza financeira, né? Tenha informações de todos os teus números, como eu mostrei aqui nessa planilha. Ou seja, essas ações todas só vão fazer sentido se você hoje tiver essa clareza financeira, saber como funciona a tua empresa, assim, qual a tua margem de lucro, qual a tua margem de contribuição, qual o percentual de despesa fixa, quanto você paga ali de investimento, quanto você paga de salário, de pessoal. Ou seja, se você hoje não tem uma clareza financeira, aí dificilmente você vai conseguir tirar a tua empresa do vermelho, né?
porque provavelmente você entrou no vermelho porque não tinha essa clareza. E eu te digo, uma empresa que está tendo lucro, dificilmente ela vai fechar as portas. As empresas fecham as portas porque não estão tendo lucro e não tem essa clareza financeira. E essa clareza financeira é você ter uma visão geral. O empresário, às vezes, foca muito nas vendas, e eu repito muito isso aqui, vou continuar repetindo, assim, que sim, as vendas são importantes. Se a empresa não vender, ela não se mantém de porta aberta, ou seja, ela só existe porque ela tem um produto que precisa ser vendido. Mas não adianta vender de todo jeito. Você tem que ter as informações, inclusive essa clareza financeira, ela vai te ajudar a entender melhor o preço que sua empresa pode vender aquele produto, que não é o mesmo preço que a concorrência vende. Ou seja, não dá para me basear, por mais que seja o mesmo produto, sejam empresas parecidas, mas são parecidas, mas não são igual. Você não sabe as despesas do teu fornecedor para tentar praticar o mesmo preço dele, ou seja, do teu concorrente. E você precisa ter essa clareza para planejar aí as tuas despesas, o teu preço, saber quanto você pode gastar de fornecedor. Tudo isso aí vai te ajudar. E aí, se você tem dificuldade, pede ajuda, porque o financeiro é uma área importante da tua empresa e você só vai crescer se você tiver todas as informações aí para te ajudar a tomar decisões, né? Porque o financeiro não é só para pagar as contas, é para tomar decisões de crescimento. Tudo que você quiser fazer na sua empresa, você vai precisar ter as informações do financeiro para tomar essas decisões. Não adianta tomar, dizer, não, eu vou abrir uma filial, eu vou investir em outro produto, se você não sabe se o teu financeiro vai comportar aquela nova estratégia. Então, essa clareza financeira vai servir para qualquer decisão, até de contratar mais um colaborador para a tua empresa, você precisa saber quanto aquele colaborador precisa se pagar, né? Porque eu não digo assim, não é a empresa que paga o salário. O próprio colaborador ele tem que se pagar. Ou seja, quanto a empresa precisa de aumentar no faturamento para pagar aquele novo colaborador. Certo? Qualquer investimento que a empresa for fazer também, ela vai precisar saber quanto ela precisa aumentar no faturamento para pagar aquela despesa que entrou nova na empresa, né? Isso você só vai ter com essa clareza financeira. E aí, relembrando, né, os seis pontos que nós falamos aqui. Então, separação das finanças, isso é o primeiro passo. Separa porque vai te dar mais clareza. O controle financeiro, tenha controle de tudo que entra, de tudo que sai. Redução de custos, e aí envolve a equipe nessa redução. Quando você passar a ter esse controle financeiro, você vai saber exatamente aonde reduzir. Não é reduzir de qualquer forma, tem que saber onde reduzir também. Planejamento do fluxo de caixa, ou seja, olhar para frente. Não adianta só olhar para o passado, tudo que eu gastei, onde eu errei, o que está acontecendo agora, mas sim, olhar para o futuro. O que é que eu posso fazer para não acontecer o que está acontecendo hoje e realmente sair do vermelho? Se eu estou no vermelho hoje, como eu planejar minhas despesas com fornecedor, com investimento, com salário, com prolabore, para que eu possa sair do vermelho. Então, o planejamento de fluxo de caixa vai me ajudar nisso aí. Fuja dos bancos, de novo aqui, entre aspas, tá certo? Porque se o banco vai ser importante, se você tiver essa sexta dica, que é tenha clareza financeira. Ou seja, se você tiver clareza financeira hoje, tiver realmente todo o controle do teu financeiro, o banco ele pode funcionar como um parceiro realmente para te ajudar a crescer e talvez até sair do vermelho. Mas antes de você ir para o banco, você precisa ter essa clareza. Se não, se você não tem clareza dos teus números hoje, o mínimo assim, quanto você lucra, quanto você paga a despesa fixa, qual a tua margem de contribuição e o teu faturamento, que é comum os empresários hoje não anotar o faturamento, às vezes não sabem as outras informações, mas no faturamento, normalmente eles anotam, nem que seja no caderninho, tá? E aí fuja desse caderninho. O caderninho hoje não ajuda muito, porque não te dá essa clareza financeira, tá certo? Então fica aí essas seis dicas, coloque em prática. Se tiver dúvida, me chama aí. Eu tenho certeza que sua empresa vai sair do vermelho, vai dobrar os lucros e realmente vai crescer sem enlouquecer, né? Sem que você precise perder os cabelos para
para fazer tua empresa crescer, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.